Ai, que cheirinho bom. Tá tudo bem, mas temos que ser rápido aqui contra a parede. E no resumo de hoje, Stewie toma medidas drásticas ao acreditar que foi diagnosticado com um estágio avançado de uma doença imaginária. Enquanto isso, Peter se apaixona pela comida de Bonnie. Uma delícia de família, e vive em harmonia, sempre com alegria, sorrindo todo dia. Uma grande piada! O episódio começa com um tema festivo, pois era o aniversário do Brian. Brian lê o que está escrito no banner e percebe que seu nome foi esquecido. Peter explica que esqueceu de mencionar seu nome na loja de festas. Pouco depois, a campainha toca na casa de Peter e Quagmire, Joe e Kevin aparecem. Quagmire expressa irritação, considerando ridículo o esforço de Peter em algo que seu cachorro não pode entender. Joe se aproxima de Brian e oferece um galho como presente de aniversário. Brian tenta levar o galho até a cozinha, mas não consegue. Cleveland chega ao lado de Brian e entrega um cartão, afirmando que dentro havia a mensagem "muito sexo arruína a visão" e desejando feliz aniversário. Também está escrito com amor, tia Judy e tio Bob. Uma piada tão boa assim não comemora só um aniversário. Agora Stewie, com os cabelos bagunçados, chega ao meio da sala e se depara com todas aquelas pessoas em sua casa. Ele reclama por ninguém tê-lo acordado a tempo antes que a festa começasse, dizendo que passaria a noite assistindo a um reality show ruim. Ao assoprar as velas, Brian recebe aplausos da multidão ao seu redor. Peter aparece e começa a fazer um discurso e apresentação. No meio do discurso, Peter menciona que Brian não é capaz nem de enterrar um osso sem tomar Viagra, entre outras muitas coisas difamatórias. Na escola, encontramos Stewie brincando com seus colegas de classe, distribuindo lanches a eles. Enquanto ele faz isso, uma colega revela secretamente a Stewie que ela está com piolhos. Ele questiona por que ela está contando isso, e ela explica que, enquanto brincavam de massinha, ela poderia ter transmitido piolhos para ele. Ela recomenda que Stewie faça um teste para verificar se também está com piolhos. Stewie expressa sua indignação, sentindo-se enganado. Mais tarde, Peter toca a campainha da casa de Joe e é recebido por Bonnie, a esposa de Joe. Peter pergunta se Joe está em casa e ela responde que ele está em tocaia. Quando Peter e Bonnie aparecem na cozinha, Peter comenta sobre o cheiro incrível e pergunta se era couve de Bruxelas. Bonnie revela que na verdade foi ela quem soltou um pum. Cara, que cheirinho gostoso, é couve de Bruxelas? Não, é que eu dei um pum. Pode ser, mas tem algo mais cheirando gostoso. Em seguida, ela retira um jantar saboroso do forno, e Peter elogia, afirmando ser a melhor coisa que já comeu. Bonnie convida Peter para se juntar a ela no jantar, já que Joe está em tocaia. Peter decide mandar uma mensagem para Lois, dizendo que vai trabalhar até tarde e que ela não deve esperar pelo jantar naquele dia. Em seguida, ele se senta para comer com Bonnie. Na escola, Stewie se encontra cabisbaixo, preparado para saber se o teste deu negativo ou positivo. No entanto, ele não recebe uma expressão muito animadora de seu médico. Durante um longo diálogo, Stewie descobre que o resultado foi positivo para piolhos. Desesperado e incrédulo, ele expressa sua consternação, considerando aquela notícia terrível. Seu médico, em seguida, sugere que Stewie vá colocar suas coisas em ordem. Stewie, perplexo, questiona como ele faria isso, já que tem apenas 1 ano. Seu médico conclui, dizendo que nesse caso, ele está pronto para morrer. Voltando à casa Griffin, Stewie se encontra no jardim, cultivando plantas enquanto canta. Brian passa ao lado dele e pergunta se Stewie disse algo a ele. Stewie responde que quando alguém está tão próximo da morte, toda a perspectiva muda. O enfermeiro de Stewie, aparentando ter 20 anos, chega e entrega um saco de remédios a Stewie. O enfermeiro dá vários beijos na cabeça de Stewie, emocionado ao dizer que Stewie cuida muito bem dele. Eu trouxe seus remédios, querido. Meu pai nunca me amou, mas o Stewie cuida bem de mim. Brian questiona Stewie sobre se ele não está sendo dramático demais em relação ao assunto dos piolhos. Stewie mostra que o pote de remédios é o que o mantém vivo, esclarecendo que não é drama.
Brian, no entanto, continua achando que é um exagero da parte de Stewie. Na mesa de jantar, enquanto todos jantavam tranquilamente, Peter era o único que parecia triste. Lois pergunta por que ele não está com apetite, e Peter responde pedindo que Lois faça silêncio, pois só precisa se concentrar para recuperar o apetite. No entanto, enquanto ele está perdido em sua imaginação, assim é melhor, Bonnie. Você me chamou de Bonnie? Claro que não. Todo mundo ouviu, pai. Peter tenta se justificar dizendo que estava indo ao banheiro para ver fotos de comidas russas no seu iPad e que depois iria para a cama. Em outra cena, Brian está gravando uma autobiografia para Stewie quando Chris interrompe, informando que recebeu uma carta endereçada a Stewie. Ao abrir a carta, Stewie descobre que terá a oportunidade de realizar seu último desejo, conhecer pessoalmente o mascote do time de futebol americano Philadelphia, chamado Gretchen. Depois disso, Bonnie toca a campainha da casa de Peter, e Lois se oferece para atender, mas Peter corre rapidamente até a porta e diz que ele mesmo pode fazer isso por ela. Ao chegar lá fora e encontrar Bonnie segurando um prato de massa recheada, Peter não resiste e acaba concordando em comer ali mesmo. No entanto, ele pede a ela que tudo seja rápido. Ai, que cheirinho bom. Tá tudo bem, mas temos que ser rápido aqui contra a parede. Em seguida, Brian aparece no quarto de Stewie pedindo desculpas a ele pela noite passada e diz que gostaria de carregar o celular também. No entanto, ele se surpreende com um lembrete na tela do notebook de Stewie, onde está escrita a palavra reproduzir. Brian decide ligar o notebook e assiste ao vídeo preparado por Stewie. No vídeo, Stewie fala sobre sua doença ter sido um fardo para as pessoas ao seu redor e que decidiu pegar um ônibus para fazer uma viagem só de ida. Ele menciona que no armário está guardando um terno preto para o velório e outro de lã para as histórias no Instagram. Brian, incrédulo, comenta que tudo isso é culpa dele mesmo por Stewie estar pensando dessa forma. Logo após, o notebook liga automaticamente e Stewie aparece dizendo suas últimas palavras para Brian, mencionando sobre ele poder ficar com a máquina de aumentar o pênis, que está em seu armário. Quando Brian vai até o armário, encontra a seguinte frase. E você também pode ficar com a minha máquina para aumentar o pênis, está no meu armário. Você olhou! Me manda uma mensagem se olhar. Em seguida, Brian corre até a cozinha para falar com Chris e Meg, perguntando se eles viram Stewie em algum lugar. Chris responde que não, mas sugere que Brian olhe a publicação do Instagram de Stewie. Lá, Brian descobre que terá que ir para Burlington para encontrar Stewie. Aqui, Peter se encontra novamente na mesa de jantar da casa de Bonnie, onde estavam saboreando um peru assado. Peter se empolga com o sabor do peru e exclama que era o melhor que ele já havia comido. No entanto, ao olharem pela janela, avistam Joe chegando em seu veículo policial. O Joe voltou cedo pra casa. Eu comi quase tudo o jantar. Ele vai ficar bravo. Vou me esconder. Em seguida, Joe se senta e agradece a Bonnie por ter mastigado sua comida, pois assim seria mais fácil para ele. Em seguida, decide tirar os sapatos enquanto pede a sua esposa para ligar o ventilador de pés. Peter, então, decide enviar uma mensagem para Joe, sugerindo que se encontrassem no bar. No entanto, Joe xinga Peter para Bonnie, chamando-o de imbecil e reclamando que ele estava sendo chato por pedir aquilo naquele horário. Apesar da raiva, Joe acaba saindo da mesa, proporcionando a oportunidade para Peter fazer o mesmo. Em pé, Peter diz a Bonnie que sentiria falta daqueles momentos com ela, e aproximando-se, dá-lhe um abraço apertado enquanto faz carinho em seu cabelo. Em seguida, enquanto Brian dirige rapidamente em uma rodovia em busca de seu melhor amigo, depara-se com uma placa que diz: Bem-vindo a Vermont. As pessoas aqui são estranhamente ricas. Agora, jantando novamente com sua família, Peter diz que aquele jantar que Lois havia preparado tinha um cheiro maravilhoso. No entanto, quando ele vai provar, ele chega até se emocionar de forma irônica, dizendo que aquilo que ele estava comendo estava lindo, e expressa seu amor pela refeição. Lois, por sua vez, fica feliz em ouvir que Peter estava gostando da comida dela novamente,
No entanto, Peter, de forma desesperada, começa a revelar que ele não tinha outra comida para apreciar, menciona o nome de Bonnie, e que costumava comer na casa dela, e em seguida, pede desculpas a Lois, sugerindo que seu erro só se resolveria se eles fizessem outro filho. Lois, de maneira descontraída, diz a ele que na verdade não tinha problema em ele ter feito aquilo, e segue dizendo que era menos comida para ela preparar. Então nos encontramos em Burlington, no hospital, e lá estava Stewie e sua enfermeira conversando sobre quais eram as intenções de Stewie ao estar lá. Antes que Stewie pudesse concluir sua fala, Brian interrompe o diálogo dos dois e diz que ele não poderia fazer aquilo. Em seguida, Brian começa a tentar convencer Stewie a reverter toda aquela situação, fazendo um discurso emocional e pedindo desculpas. Stewie ainda se faz de difícil, mencionando a facilidade de Brian falar, já que ele não tinha uma doença terminal. Brian pega o potinho de massinha de brinquedo de Stewie, come um pouco dela, e em seguida, afirma que não há problema em ter piolhos. Ele continua com outro discurso como sua cartada final para convencer Stewie. No final, Stewie cede às palavras de seu amigo Brian e informa a enfermeira que não gostaria de realizar o procedimento com ela, revelando que sua vida tinha acabado de começar.